Vai falando isso para Ele nessa noite. Vai falando assim: Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Deus, nós nos rendemos diante de Ti nesta noite. Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso escudo, a nossa força. Tu és o socorro bem presente no momento da angústia. Pai, nós estamos aqui nesse lugar e toda honra, toda glória exclusivamente a Ti. E precisamos do Senhor, dependemos do Senhor e declaramos aqui nesta noite, Senhor, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, seja bem-vindo nesse lugar, seja bem-vindo nesse lugar, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor, glória a Deus. Graça e paz, pode se assentar. Que bom que você está aqui conosco nesta noite. Estamos felizes por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui juntos para adorarmos a Ele, glorificarmos o nome do Senhor, porque eu creio que nesta noite Deus tem coisas tremendas e poderosas para o nosso coração. Quero que você fique bem sensível à voz do Espírito nesta noite para aquilo que Ele tem guardado para nós. Eu creio que cada noite, cada momento que nós estamos na presença dEle, Deus tem algo para revelar, algo para falar, algo para transmitir, e hoje não será diferente. E o tema desta noite é um tema até meio interessante, o Senhor colocou no meu coração sobre isso. O tema é: grite se for necessário. Repita comigo assim: grite se for necessário. Eu quero começar orando. Põe a mão no teu coração aí, eu quero orar por você, orar por mim também. O tema é: grite se for necessário. E vamos estar orando então. Eu quero que você repita essa oração comigo, sabe? Repita comigo, vamos fazer isso junto. Repita assim: Senhor Jesus, nesta noite, me prepare para viver tudo que o Senhor tem para mim. E tudo que está bloqueando, impedindo, as coisas que não estão funcionando, estão atrapalhadas, impedidas, faz com que esse culto seja o culto do desbloqueio, do desimpedimento, e todo empecilho será removido, começando na minha comunhão com o Senhor, no meu relacionamento contigo. Senhor, fala comigo, me ajuda a te ouvir, fala comigo lá só onde o Senhor pode falar. Toca o meu coração, muda a minha vida, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Eu creio que hoje Deus tem coisas tremendas reservadas para nós, para o nosso coração, e o tema é esse mesmo: grite se for necessário. Eu quero ler um texto com você. Nós vamos ver Salmos hoje, Salmos de número 32, Salmo de 32, nós vamos começar aí com o versículo 3, Salmo 32, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor, Salmo 32, versículo 3: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Essa é na Nova Versão Internacional, mas também eu quero ler na Almeida Revista e Atualizada. Não sei se dá para jogar aí, João. Esse talvez seja mais conhecido. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. E o tema dessa ministração é: grite se for necessário. Qual que é o tema dessa ministração? Amém, glória a Deus. Queridos, e essa semana foi intensa, foi ou não foi? Domingo passado tivemos aí um acidente, na BR-277 ali, que coisa terrível, foi à noite. Na terça-feira, aquela explosão lá em Beirute, lá no Líbano, e o Líbano é um país interessante, 40% de sua população é cristã. Além disso, tivemos alguns óbitos também pela Covid-19 aqui na nossa cidade, mas parece que muitas pessoas ainda não entenderam
o que está acontecendo no tempo chamado hoje. Querendo aceitar isso ou não, acreditando ou não, a impressão que temos é que Deus está dando um tempo para nós acertarmos a nossa vida e irmos a Ele. Mas é como aquele desenho animado do Pica-Pau, não é do meu tempo, tempo da pastora, desenho do Pica-Pau, que aparece aquele pica-pauzinho menor assim, de um ladinho no ombro dele, né? Com aquela auréolazinha assim bonita, né? E fala assim, não faz isso não. Aí do outro lado aparece um pegando fogo, né? O outro, e fala assim, faz. Então é um do lado falando, não faz, o outro falando, faz. É como um sopro da serpente, falando no nosso ouvido assim, não conta não. Não confessa pecado não. Viva de aparência. Viva de mostruário, viva de vitrine. Sabe que as roupas bonitas da vitrine? Viva de vitrine aí. Viva como se vivesse aquelas fotos do Instagram. Querido, aquelas fotos do Facebook. Querido, você vê a foto, fala a verdade, você vê a foto, você vê a pessoa, né? Aí depois eu vi a foto da pessoa que ia encontrar comigo, não conhecia ele pelo Facebook, eu encontrei com a pessoa, falei, mas você é o cara do Facebook que ia falar comigo? Né? Mas no Facebook ele estava assim, né, grandão. Falei, não é possível, não dá para acreditar que é a mesma pessoa. Vocês já viram isso, não? Ou será que só eu que percebo isso? Tem hora que a gente pensa, meu Deus do céu, essa é a pessoa do Instagram, propaganda enganosa, né? Propaganda enganosa. Você mostra uma coisa, mas na prática você não é aquilo. E quantas vezes o diabo está sussurrando para nós assim, está dizendo assim, continua escondendo, porque Satanás tem interesse em que nós não tratemos os nossos pecados. E os nossos pecados é o único trunfo que o inimigo tem nas mãos. A única coisa que o inimigo pode usar contra nós, o que é? Os nossos pecados. É a única coisa que ele tem nas mãos. E eu pergunto para você nessa noite, o diabo é mais forte do que Deus? Vocês estão aí ou não? O diabo é mais forte que Deus? Claro que não. O diabo faz alguma coisa sem a permissão de Deus? Não, nada. Sabe, querido, pode o diabo tocar um servo e uma serva de Deus sem pecado? Só com a permissão dele, de Deus. Quando o inimigo então encontra oportunidade para agir, é quando tem o quê? Pecado. Aí ele tem oportunidade. Então, pecado são permissões que a gente dá para ele agir. Os pecados são aquelas coisas que de alguma maneira nós damos para ele, para que ele possa agir e ter força na nossa vida, para nos ferir, para nos machucar, para nos impedir de alcançar coisas maravilhosas que Deus planejou para nós. E quando a gente começa a pensar, meditei muito sobre isso essa semana, por que a gente esconde os pecados? Por que a gente guarda os pecados? Por que a gente não trata os pecados? E é lógico que quando você começa a pensar assim, pensar sobre isso, a primeira resposta que vem, a primeira resposta que a maioria tem, o que é? Vergonha, pastor. Vergonha. Eu me lembro de uma pessoa que veio conversar comigo sobre uma situação que ele estava vivendo, passando. Ele veio abrir o coração, pastor, eu preciso confessar, estou carregando esse peso há muito tempo, há muitos anos. E ele acabou de terminar, contar o pecado dele, realmente era algo terrível, era algo bem sério mesmo, sabe? Ele terminou de falar, terminou de conversar e falou assim, pastor, o senhor ainda vai me tratar do mesmo jeito?
O senhor ainda vai me cumprimentar? Falei, só de soquinho agora. Pastor, o senhor ainda vai me aceitar na igreja? A pessoa tem vergonha. A pessoa não tem vergonha de pecar. Nós somos sem vergonhas para pecar, né? Nós somos sem vergonha para pecar. Nós temos vergonha de confessar o pecado. A gente tem vergonha de tratar o pecado, encarar o pecado de frente. Aquela história espelho, espelho meu, melhor assim, pecado, pecado meu. Pois quando olhamos no espelho, nós nos refletimos e vemos o nosso pecado diante de nós. E a gente não quer tratar isso. A gente não quer enxergar isso. A gente tem vergonha. Então muitas pessoas se calam por causa da vergonha. Muitos também se calam com medo das consequências. O que vai acontecer comigo? Igual esse que veio conversar, as pessoas vão me rejeitar, as pessoas vão me desprezar. Querido, e eu estou dizendo essa palavra movido pelo Espírito nessa noite. Quantos adúlteros e adúlteras conversando conosco dizem assim: pastor, se eu contar para ele, eu contar para ela, eu acabo com o meu casamento. Ah, eu não vou contar, pastor, porque se eu contar, eu vou acabar com o meu casamento. Não é acabar com o teu casamento, não, o casamento já acabou. No dia que você adulterou, acabou o casamento. Agora é possível reconstruir esse casamento se você tratar. Se você tratar, tem chance de reconstrução. Porque no dia que houve adultério, esse pacto foi quebrado. Ou não foi quebrado? Foi quebrado. Então o casamento não vai acabar. Ele já acabou. Mas ele pode ser reconstruído. Ele pode ser reconstruído se for tratado. Ele pode ser reconstruído se houver confissão. E é por isso que nós temos que entender esse medo das consequências. O fato de se calar vai impedir que você sofra as consequências? O fato de se calar vai impedir? Existe crime perfeito? A hora da confissão, quem que fica assistindo CSI lá, que é filme, é esse negócio que eu gosto. Eles pesquisam as coisas até descobrir lá. Existe pecado escondido que a pessoa vai esconder a vida toda? A Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. É só questão de tempo. Eu falo para os meus discípulos que eles caminham mais perto de mim. Já ouviram falar isso tantas vezes? Se você fizer alguma besteira aí, não era para fazer, mas se fazer, que eu saiba da boca de vocês, não da boca dos outros. Porque 99,99 vai aparecer. Porque o Deus do céu falou que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Uma situação, por exemplo, de uma mulher que mostrou para outra mulher uma mensagem de um homem casado. O homem casado enviou para ela. E ela falou para a mulher, e a outra falou para a outra, que falou para a outra, aí o pastor ficou sabendo. E o homem nem sabia que a gente já sabia. Mas e o medo das consequências? Eu acho que as pessoas pensam assim: se eu esconder, eu acho que as consequências vão diminuir. Tem algo interessante que você deve saber. Existe uma falsa crença que calados não será descoberto. Uma falsa crença que calados não vai ser descoberto. Vou ficar caladinho, ninguém vai descobrir, vou ficar calado. Olha o demônio falando assim: não conta não, não confessa não, carrega isso aí com você. Tem história, querido, não sei se é verdade ou não, eu já vi alguma coisa assim, que o avestruz, quando tem um perigo, ele enfia a cabeça num buraco. Alguém já viu alguma coisa assim? Não? Quem já viu isso? O avestruz, quando está em perigo assim, ele se achar um buraco, ele enfia a cabeça no buraco, aquele bicho grande.
Mas ele enfia a cabeça no buraco, mas aquele corpão está tudo de fora. Mas ele acha que está seguro, porque a cabeça está no buraco. Assim fica o pecador escondido, cabeça no buraco. Mas o pecado exposto, ele põe a cabeça no buraco, mas o corpo inteiro está de fora. Deixa eu dizer algo para vocês, querido. Eu e a pastora, isso nós carregamos conosco há muitos anos. Pastor, por que o senhor explica isso? Eu vou explicar para você, eu não sei por que acontece isso, né? Mas quando uma pessoa está no pecado, nós costumamos falar entre nós assim, está estampado no rosto. Parece que os olhos não brilham mais, o sorriso não abre mais normal, a pessoa parece que perde a alegria, ainda que a pessoa seja muito falsa, querido, e possa usar muito cosmético, que tem coisa boa da AMA que agora, publicidade, depois dá o cachê, né? E tem cosmético, tem coisa boa aí, mas não resolve, não adianta, ainda que haja orações de alívio de consciência. Por quê? Porque tem oração de confissão e oração de alívio de consciência. Pastor, eu não sabia disso. O que é a oração de alívio da consciência? Oh meu Deus, perdoa todos os meus pecados. Isso é alívio de consciência. Você não quer tratar é nada. Sabe jogar o lixo por baixo do tapete? Senão a igreja, esse tapete que está limpo, porque a gente limpa. A luzia limpa aqui. Mas sabe que negócio de jogar o lixo debaixo do tapete? A pessoa limpa? Não, está onde? Está debaixo. Esse aqui está limpinho. De vez em quando, querido, está igual a maré dos 7 anos, quando eu limpo o escritório lá na minha casa, meu escritório lá. A pastora fala, precisa limpar até o escritório. Não, deixa que eu limpo. Lá dentro é o único lugar que ela não pode mexer, eu limpo lá. Mas ela resolve supervisionar. Os maridos sabem o que é isso? Não, quem tem marido aí que sabe o que é isso. Ela resolve supervisionar o escritório. Deixa eu dar uma olhada. Não, está tudo arrumadinho, está tudo bonitinho. Olha a mesa limpinha aí, ó. É mesmo, a mesa está limpinha. E aquele pilha de papel que é aquela ali que está no canto ali? Ah, mas eu tirei da mesa, né? Não está em cima da mesa, não é aquela pilha de papel ali. Olha ali, você só tirou de cima da mesa e empilhou ali. Olha quanto papelzinho, que eu vou escrevendo tudo. Não é? Olha quanto papelzinho está ali. Ah, olha um por um aí, vê o que presta e o que não presta. Ai, meu Deus. Tem papelzinho que eu olho, por que será que eu escrevi João 3,16? O que eu queria dizer com isso? Eu vou marcando as coisas, vou guardando tudo ali, papelzinho por papelzinho. Aí você tirou em cima da mesa, mamãe não resolveu, você só mudou de lugar. Tem que organizar. Mas a gente não quer organizar nada. A gente não quer resolver. A gente quer empilhar só e mostrar que está pronto. Senhor, perdoa os meus pecados, inclusive aquele que eu não cometi, para ficar um crédito aí com o Senhor. Isso aí é pecado de alívio de consciência. Mas não deixa o Senhor tratar. Outra coisa interessante, a gente se cala porque não confia em ninguém para ouvir. Você prestou atenção nisso? A gente se cala porque não confia em ninguém para ouvir. E a gente diz assim, Deus me livre, me livre desse pessoal linguarudo, aí se souber, se eu contar, eles vão contar para todo mundo, aí um fala para o outro, fala para o outro. Eu não vou contar nada não, pastor, porque eu acredito que ninguém vai guardar segredo. Mas na realidade a gente não fala na tentativa de adiar as consequências. Eu disse inicialmente que muitas pessoas não falam pensando em fugir, mas tem algumas que não falam sabendo que não vão fugir, mas querem pelo menos o quê? Adiar, vou usar o termo assim, deixar a bomba estourar mais para frente, não quer resolver, e quando percebe está sendo sugado pelo tempo, e a vida está passando e está perdendo tudo. Mas por que nós não devemos nos calar? Deixa eu rapidamente citar algumas razões bíblicas para você, para que nós possamos lidar com os nossos pecados. Por que é necessário que nós não devemos nos calar? Porque o tema dessa ministração é grite, se for necessário. E é isso que o Espírito Santo tem falado comigo. Que nós experimentaremos um mover tremendo, uma unção poderosa de Deus,
algo que nós nem imaginávamos vai acontecer conosco. O Senhor me falava a respeito disso, falava a respeito de quantidade de pessoas no culto, falava assim, vocês vão olhar para trás e vão ver como que era difícil. Querido, nós vamos ter culto aqui que não vai ter cadeira, as pessoas vão estar em pé. Mas o Senhor falava para mim assim, mas fale para o meu povo que tem que ter purificação. Fale para o meu povo gritar se for necessário, mas não deixar nada escondido. Mas quero citar para você algumas coisas, mediante o Salmo 32 que nós lemos aqui. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. A primeira coisa, quando guardamos pecados, adoecemos. A Bíblia diz no Salmo 32, quando a gente começa a guardar o pecado, o nosso corpo começa a adoecer. A Bíblia fala que enquanto eu calei, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, envelheceram os meus ossos, o meu corpo definhava de tanto gemer. Só estou lendo a Bíblia para você aqui. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo assim, e quando eu guardo o meu pecado escondidinho, o meu corpo começa a adoecer. Quando eu guardo o meu pecado, o meu corpo começa a ficar doente. Aquilo que hoje é conhecido como doenças psicossomáticas, são doenças que a própria ciência diz que não é transmitido pelo mosquito, não é pelo espirro, não veio da China, não é por nenhuma causa natural, não tem uma explicação normal. Então a ciência chama isso de doenças psicossomáticas. A Bíblia chama isso de outro nome. A Bíblia chama isso de doença do pecador, porque o corpo vai ficando fraco. A vida, presta atenção nisso, a vitalidade do corpo é a santidade. Não estou dizendo que você não vai ficar doente, não é nada disso. Mas o que mantém o corpo vivo é o dono da vida. Quem é o dono da vida? Quem é o dono da vida? Obrigado pelo entusiasmo. É Deus. Então, quanto mais longe nós estamos de Deus, mais longe da vida nós estamos. Muitas enfermidades começam a entrar por causa de pecados escondidos, pecados calados, sentimentos de culpa, alta acusação, e o diabo é especialista nisso. Coisas dentro de nós que vão nos destruindo. Grite se for necessário. Outra razão bíblica para a gente não nos calar é a segunda coisa. Enquanto calamos os nossos pecados, a nossa alma geme. Geme. É o que o salmista diz. Nós não deveríamos nos calar, porque a Bíblia diz que enquanto nós calamos os nossos pecados, enquanto nós escondemos os nossos pecados, a nossa alma geme. É como se a nossa alma sentisse dor. O pecado flagela a alma. A Bíblia diz, pelos meus constantes gemidos todo dia, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. O salmista está dizendo assim, a minha alma está chorando, por causa dos meus pecados escondidos. A terceira coisa é porque eu não devo calar. Os meus pecados, você pode se enfraquecer. Como você pode se enfraquecer? O salmista diz que nós não devemos calar os nossos pecados porque a mão de Deus, a mesma mão que nos criou, olha que coisa maravilhosa, a mesma mão que nos formou lá no ventre da nossa mãe, a mesma mão maravilhosa, criadora, ela se volta contra nós quando há pecado em nossas vidas. A guerra de Deus não é contra você. Deus não está de mal de você. A guerra de Deus não é contra você. A guerra de Deus é contra o pecado. É contra o pecado. Mas quando você guarda o pecado, você chama, você atrai sobre si a ira de Deus. Deus te ama, mas Ele odeia o pecado. Deus ama você, mas quando você guarda o pecado aí,
você se torna uma antena de atração, um para-raio, né? Aquilo vem tudo em cima de você. E a mão de Deus começa a tratar. Pois o peso da mão de Deus deveria ser uma razão sobre o qual você nunca deve guardar um pecado sem confessar. Salmo 32, versículo 4. Salmo 32, versículo 4. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Querido, quando você está lutando contra um demônio, você pede ajuda de Deus. Mas, e quando é o próprio Deus que está pesando a mão sobre você? Só tem um recurso: tratar o pecado. O salmista diz que a fraqueza entrou na vida dele por causa dos pecados escondidos, e o seu vigor se tornou em algo que não era. Aquilo que era vigor se tornou em fraqueza. Aquilo que era vigor se tornou em nada. Aquilo que antes tinha força, agora não tem força nenhuma. Porque o pecado rouba a força. Repita comigo assim: o pecado rouba a força. O pecado rouba a vitalidade. O pecado rouba a intensidade de adorar a Deus. O pecado rouba a autoridade. Aquele que era um gigante na fé, aquele que matou Golias, aquele que foi um grande vencedor nas batalhas, agora estava fraco. É o Salmo 32. Fraco por causa do pecado guardado. A quarta coisa, porque você deve confessar logo o pecado, é que a vida começa a secar. É a quarta coisa, a vida começa a secar. É interessante, está tudo nesse salmo aí. O salmista diz assim: o meu vigor se tornou em sequidão de estio, ou seja, a vida minha começou a secar, diminuir. Os meus pecados começaram a roubar a fertilidade na minha vida. E a vida começa a virar um deserto. Você conhece crente que vive num deserto espiritual? Parece que não chora, não chove mais, chove em todo mundo, chove para todo lado menos na vida dele. A quinta coisa: por que eu não devo mais esconder pecado? Porque perde a racionalidade. O salmista diz que quando a gente esconde pecado, querido, não quero escandalizar ninguém, a gente fala muito na escola de líderes sobre isso. O salmista diz que quando a gente esconde pecado, a gente vira mula. Como é que é isso, pastor? Na verdade ele está dizendo assim: quando a gente esconde pecado, a gente se torna um animal irracional. Diz que nos tornamos animais irracionais. O salmista fala isso no Salmo 32, versículo 9. Não sejais como o cavalo e a mula que não tem entendimento. Não seja como o cavalo e a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atiram a ti. Deixa eu te contar uma coisa. Deus é o Senhor. Diga comigo assim: Deus é o Senhor. Você pode até dizer que não vai obedecer a Deus, mas no final vai, de uma maneira ou outra. Então hoje você pode se rebelar contra Deus, pode esconder o teu pecado. Hoje você pode se levantar contra Deus e falar: eu vou esconder o meu pecado mesmo, eu vou ficar na minha, é problema meu, acabou, é meu mesmo, o mundo que se dane. Você pode simplesmente se rebelar contra a palavra do Senhor, mas o salmista está dizendo assim: amigo, você está tomando uma atitude de animal. É o que o salmista está dizendo no Salmo 32, versículo 9. Deus sabe que o salmista está falando? Deus vai colocar um freio na tua boca, Ele vai te virar para o lado que Ele quiser. É isso que o salmista está falando. A sexta coisa, por que eu não devo calar os meus pecados? Porque esconder pecado atrai sofrimento. Nós não deveríamos esconder pecado, querido, porque a Bíblia diz que quando a gente faz isso, a gente atrai muito sofrimento. Deus sabe que a gente peca. Deus sabe que você erra. Deus sabe
que nós erramos. Deus não nos ama porque nós somos perfeitos, ou porque não conhece a gente. Ele sabe que nós somos falhos, mas Ele quer que nós não escondamos pecado. É isso que está escrito no Salmo 32. Ele quer que a gente não guarde pecado, nem deixe de tratar o pecado. Deus quer que você lute contra o pecado todos os dias da sua vida. Deus quer que você se levante contra o pecado e entenda que o pecado mata você. Como, pastor? É isso mesmo, a Bíblia diz, Romanos 6:23, que o salário do pecado é a... Eu não ouvi. O salário do pecado é a morte. O que o pecado faz? Destrói. O pecado destrói a vida da gente. O pecado traz sofrimento. A Bíblia fala assim, muito sofrimento vai ter que curtir. Davi experimentou isso. Por isso que ele escreve com tanta autoridade. 2 Samuel capítulo 12, versículo 10. Quando Davi esconde o seu pecado, a Bíblia diz que uma maldição foi liberada. E agora está dizendo em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10. Olha só o que diz 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou, Davi, e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. E entrou mal dentro da casa de Davi. Diga comigo assim, misericórdia. Aí no versículo seguinte, 2 Samuel 12, 11. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. É isso que está escrito aí ou não? Da sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. O mal entra dentro da sua casa, alcança a família e agora se torna uma vergonha pública. E no final do versículo 11 diz, pois tu fizeste em oculto, mas eu farei isso à luz do dia para que todo Israel saiba. Olha o que Deus diz, querido. Preste atenção no que Deus está dizendo. Você quis esconder, e aquilo que você escondeu cresceu, e aquilo que você escondeu aumentou, e que você escondeu expandiu, e agora eu vou fazer com que tudo isso venha à luz. É isso que está dizendo aí. 2 Samuel capítulo 12, versículo 14. 2 Samuel 12, 14. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Por ter escondido, por ter escolhido um caminho errado, Davi agora pagava um fruto de perder tudo aquilo que ele tinha sonhado, tudo aquilo que ele tinha almejado. A Bíblia diz que Davi disse a Natã em 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, a parte A. Você pode ler comigo aí? O que ele fala aí? Pequei contra o Senhor. Repita comigo, pequei contra o Senhor. O que Davi disse? Não, quero ouvir mais alto. O que Davi disse? Vamos falar mais alto juntos? Pequei contra o Senhor. Agora eu quero ouvir isso aí, querido, só daqueles que creem ainda que esse ano Deus pode dar uma vitória na sua vida. O que Davi disse? Eu estou olhando aqui, ninguém morreu porque falou isso. Ninguém morreu porque falou que pequei contra o Senhor. É difícil demais falar isso ou não? Você falou. É difícil demais. É complicado demais. A língua caiu. Não, pastor, não caiu porque eu estou com a máscara.
Os dentes caíram porque você falou isso? Estão aí no lugar? Tá certo, tem alguns que caem mesmo com o tempo, não é isso não. É só dizer: eu pequei, meu Deus. Eu pequei, meu Deus. Eu errei, meu Deus. Eu falhei, meu Deus. Eu preciso tratar o meu pecado. Igreja não é lugar de acusação, mas de tratamento. Obrigado pelo amém. Então eu vou falar de novo, faz de conta que você está ouvindo a primeira vez, fala amém, vamos combinar? Igreja, querido, não é lugar de acusação de ninguém, mas um lugar de tratamento de Deus, amém? Igreja não é lugar de jogar pecado em cima de você. Igreja é lugar de acusar pelo que você fez, porque Jesus não veio para te condenar, Ele veio para te salvar. O que Ele não quer é condenar você, Ele quer ajudar você a vencer esse mal, amém? Vocês estão me entendendo o que eu estou pregando essa noite, amém? Mas você tem que dizer: eu pequei, meu Deus. E Davi diz isso no Salmo 32, que nós estamos vendo aí. Olha o versículo 5. Você já percebeu como a história tem tudo, a correlação. Salmo 32 é escrito nessa época. Olha o que ele fala no versículo 5. Então, Salmo 32, versículo 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Davi disse: confessei-te o meu pecado. Uau! E a palavra confessei-te significa declaração pública e ordenada, um após o outro. Isso quer dizer, confessei-te, o que é? Uma declaração pública e ordenada, um atrás do outro. Assustou você isso ou não? Assustou você o que Davi fez? Declaração pública, uma atrás da outra. Ele disse: Deus, eu fiz isso. Eu sabia que ela era casada. Eu mandei trazer ela no palácio. Mandei trazer o marido dela. Embriaguei ele. Um por um, mandei matar ele. Mas me perdoa. Mas quais são os benefícios da confissão? Rapidamente, deixa eu mencionar aqui o que Davi disse para você. Salmo 32, versículo 5, que nós estamos lendo. Eu reconheci, eu confessei-te diante de ti os meus pecados, e não cobri as minhas culpas, e disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Qual o desafio nesse tempo? Olha o tempo que nós estamos vivendo. Qual é o nosso desafio? Confessar ao Senhor as nossas transgressões. E eu, como pastor, só estou aqui para motivar você a confessar e alcançar a misericórdia do Senhor. E eu, como pastor, o que eu vou fazer? Eu vou confessar as minhas. E eu quero ajudar você e ajudar a mim também. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quer você acredite ou não, Ele vai voltar. O livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Uau! Sabe qual é o primeiro benefício da confissão? Qual é o primeiro benefício da confissão? Perdão. Enche a boca para falar assim: perdão. Davi disse assim: o Senhor me perdoou, Ele não me condenou, Ele não me derrubou, Ele não me acabou,
Ele não me destruiu, Ele não se vingou de mim, Ele me perdoou. Talvez você que está em casa aí me assistindo, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, tem uma palavra do Senhor para você. Deus quer te perdoar. Uau! Quando Davi confessou o seu pecado a Deus, ele descobriu que aquele que confessa pecado a Deus é ouvido por Deus. Pastor, minha oração não é ouvida. Talvez você precise confessar pecado primeiro. Amém? Você está me entendendo o que estou pregando para você nessa noite? Porque Davi descobriu que aquele que confessa pecado a Deus é ouvido por Deus. O Salmo 32, versículo 6, palavras de Davi. Salmo 32, versículo 6. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto se pode ser. Está escrito aí, não? Jogou aí, João? Eu vou repetir esse texto aí. Olha o que o Davi está falando. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Amém? O que Davi está dizendo? Eu entendi, Senhor. O meu erro não era para correr do Senhor, mas era para correr para o Senhor. Não era para correr do Senhor, mas era para correr para o Senhor. Eu entendi, Senhor, que se eu confessar os meus pecados, o Senhor vai me abraçar. Eu entendi, Senhor, que se eu confessar os meus pecados, o Senhor vai me receber. Eu entendi, Senhor, que se eu confessar os meus pecados, o Senhor não vai me condenar. Eu entendi, Senhor, que se eu confessar os meus pecados, o Senhor não vai me destruir. Eu entendi, Senhor, que se eu confessar os meus pecados, o Senhor vai me perdoar. Outro benefício daquele que confessa pecado, ele está no Salmo 32, versículo 6, a parte B. Continuando no mesmo salmo aí, no mesmo versículo. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Que da consequência do pecado virá. Mas para aquele que confessa, Deus te põe acima das consequências. A consequência do pecado virá, mas aquele que confessa, o Senhor irá te preservar. A consequência do pecado virá, mas aquele que se arrependeu diante do Senhor, que confessou os seus pecados diante dele, que voltou o seu coração para o Senhor, que realmente buscou a Deus no seu caminho da transformação, será abençoado e guardado por Deus. É isso que está dizendo aí, o próprio Deus vai te segurar pelas mãos. Quando transbordar as muitas águas, elas não te atingirão. Davi diz assim: eu descobri que quando eu confesso o meu pecado, eu descobri que Deus se tornou meu esconderijo. Uau, é o que Davi está falando. Querido, geralmente toda família tem um mais bravo e um mais calmo. É assim que funciona. Toda família tem assim. Quando o pai é mais bravo, a mãe é mais calma. Quando a mãe, é mais brava, o pai é mais calmo. É assim ou não é? Como é que foi? Ninguém levanta a mão. Será que só na minha casa era assim? Toda família é assim. Papai era calmo, mamãe era brava. Ou o contrário. Quando fazia alguma arte, minha mãe, espanhola, basca, uma sobrancelha mudou da minha, pele clarinha. Quando fazia uma arte, corria para o papai. Papai era manso. Por que eu corria para ele? Fazia alguma coisa, sabia que era bravo, corria para quem? Para o outro. Será que é só eu, querido? Eu confesso, Deus não tem vergonha de falar, fazia isso mesmo. Davi diz: quando confessei o meu pecado, olha só, quando confessei o meu pecado, será que você está me entendendo? Deus não se tornou juiz, se tornou um esconderijo. Diga comigo assim: Deus é o esconderijo de quem confessa pecado. Uau, vamos falar de novo? Deus é o esconderijo de quem confessa pecado.
Deus é o esconderijo de quem pede perdão. Deus é o esconderijo de quem se humilha. Deus é o esconderijo daquela pessoa que fala assim: Senhor, eu errei, eu pequei. Davi ainda diz outro benefício: o Senhor me preserva da angústia ou da tribulação. Salmo 32, versículo 7. Vocês perceberam que é tudo Salmo 32 aí. Fala: tu és o meu abrigo, meu esconderijo, tu me preservas das angústias, tribulação, e me cerca de canção de livramento. Tribulação virá, angústia virá, mas Deus irá te preservar, se você confessar os seus pecados. Tu me livras, olha só, tu me livras da angústia, me cercas com cantos de livramento. Você tem noção do que é isso que ele está escrevendo? Para mim, Davi tinha noção da realidade espiritual. Tu me cercas com cantos de livramento. Querido, quem quer ser cercado com cantos de livramento? Eu quero. Deus está dizendo assim: se você confessar os pecados, meu filho e minha filha, além de te preservar da angústia na tribulação, estarei te cercando com cantos de livramento. Você vai cantar, adorar, exultar, porque a sua alma será livre. É isso que ele está falando. Outro benefício daquele que confessa pecado, Salmo 32, versículo 8. Pastor, é tanto versículo, nós vamos encerrando por aí. Salmo 32, versículo 8 fala assim: eu instruirei, ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu aconselharei e cuidarei de você. Sabe o que Deus está falando aí, queridos, para nós nessa noite? Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou repetir o texto: eu, próprio Deus, o Senhor, o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu aconselharei e cuidarei de você. Sabe o que Deus está falando? Para aquele que confessa pecado e que se humilha, Deus fala assim: eu vou ser o seu professor. E não é online, não, é presencial. Uau! Se você confessar o pecado, eu vou te ensinar o caminho correto da vida. Se você confessar o pecado, eu vou te mostrar o caminho certo para você andar. Se você confessar o pecado, eu vou te mostrar a roda da vitória. Se você confessar o pecado, eu vou ser o teu instrutor. Se você confessar o pecado, eu cuidarei de você, diz o Senhor. Querido, olha quantas promessas. Salmo 32, versículo 10. Muitos são as dores do ímpio, mas a bondade do Senhor protege aquele que nele confia. Uau! Quando você confessa pecado, a bondade e a misericórdia de Deus repousa, vem sobre você. Que coisa maravilhosa! Ele estende a sua bondade e a sua misericórdia. Por isso, para mim, esse é um culto profético. Para mim, isso é um culto profético. Sabe por quê, querido? Porque se esse grupo que está aqui, não sei quantas pessoas estamos aqui, se nós começarmos a praticar isso aqui, os céus se abrirão de uma maneira tal que nós começaremos a ver as coisas sobrenaturais de Deus. Mas nós não podemos ter nada escondido. Nesse culto é o momento de pôr o mal para fora. Hoje é o dia de tirar a capa que esconde o pecado. Hoje é o dia de levantar o tapete onde você jogou coisa debaixo do tapete, o pecado debaixo do tapete escondido ali. É noite de você contar a verdade para Ele e dizer assim: meu Deus, eu não quero me calar. Por isso que o tema dessa ministração é: grite se for necessário. É noite de dizer assim: Senhor, eu não quero esconder meus pecados. Eu quero contar os meus pecados para o Senhor. Alguém aqui quer confessar pecado? Se você não tem, irmão, ore por nós. Porque esse culto é para seres humanos como eu, talvez como você, que tem pecado. E se alguém sabe que tem pecado, quero fazer um convite para você. Eu não posso convidar você para vir na frente por causa
desafastamento. Mas o Espírito Santo está me dizendo para dizer isso, fazer isso. Nós temos que ter um tempo de confissão. Um tempo de confissão. Sentado do jeito que você está. Se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Se você quiser ficar em pé, você fica. Marcelo, se puder apagar a luz aqui para nós. Você que sabe. Você que sabe. Mas eu tenho pedido a Deus, essa igreja não pode ser mais uma igreja. Tantas promessas que o Senhor tem. Nós não podemos sair dessa pandemia sem ter verdadeiramente entendido o porquê disso tudo. Será que você não entendeu ainda o porquê disso tudo? Que é voltar ao primeiro amor? Se tem alguém aqui nessa noite que precisa confessar, aproveita. Esquece todos que estão perto de você. Querido, você vai ter um tempo para dizer o que Davi disse. Pequei contra o Senhor, pequei contra o Senhor. Os outros ainda não viram. Talvez os outros não souberam ainda. Fecha os teus olhos. Mas eu não quero mais viver esse segundo semestre da mesma maneira. Talvez esteja falando isso para Deus. Nós não queremos sair dessa pandemia da mesma maneira. Chega de viver uma vida de farsa, de hipocrisia. Eu quero ser um pastor de pessoas que querem uma vida de vitória, uma vida de milagres. Talvez você tenha que ter coragem de falar assim: Senhor, eu vim aqui para me humilhar diante de Ti, meu Deus, e para Te dizer: Senhor, eu pequei. Pequei contra Ti. O filho pródigo disse isso. Pequei contra Ti, não sou digno, Senhor, de ser chamado Seu filho. Olha esse coração de humilhação. Esse coração que reconhece seu pecado. E Deus hoje está escutando a sua voz. E eu como pastor não quero te atrapalhar. Eu quero que você tenha liberdade. Espírito Santo, eu te peço agora. O Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor que vive em nossos corações, por favor, Senhor, ajuda-nos a confessar. Ajuda-nos a falar para Deus o que precisa ser falado nesta noite. Hoje nós queremos rasgar o nosso coração diante de Ti, Senhor. Fique à vontade, meus irmãos. Eu não quero que você perca essa oportunidade. É você e Deus nessa hora, é o teu momento pessoal. Esse culto é um encontro com Deus. Grite se for necessário. Porque nenhuma pessoa, outra pessoa vai mudar a sua vida. Só Deus pode. As pessoas que estão aqui não têm poder para mudar a tua vida, mas Deus tem. Se humilha diante dEle. Conta para Ele que você pecou. Conta para Ele tudo que você lembra. Conta para Ele tudo que você tem consciência. Conta para Ele tudo que você percebeu e entendeu nessa noite. Conta para Ele. Esse culto é um encontro, querido. Você não está me entendendo? Se você quiser ficar em pé, você fica. Mas não perca a oportunidade. Rasga o teu coração diante dele nessa noite. Não perca a oportunidade.
Meu Deus! Davi falou: eu pequei contra o Senhor. Você não está entendendo que Deus quer te perdoar. Você não está entendendo que Deus quer dar um alívio para o teu coração. Você não está entendendo que o Espírito Santo quer tirar esse fardo que você está carregando. Você não está entendendo que essa culpa que você está levando pode ser tirada nesta noite. Oh, Espírito Santo, grite se for necessário, mas nesta noite aquele que perdoa pecado está aqui. Se coloque em pé, por favor, você que consegue. Se coloque em pé. Querido, a presença do Senhor é tão grande nesse lugar, porque quando tem confissão de pecado, quando tem arrependimento, quando o coração se rende, Deus vem e se move, e se move, e se move, e se move. Pai, toca nessas vidas nesta noite. Não se preocupe com a pessoa que está do teu lado. Você não entendeu que é você e Deus nessa noite? A palavra dele diz, as mãos dele não estão encolhidas, nem seus braços estão quebrados, que não possa te socorrer, mas as tuas iniquidades, sabe, querido, nenhum demônio pode te separar de Deus, mas as iniquidades, elas te separam de Deus. E não é que Ele não te abençoa, mas as iniquidades ficam bloqueando as bênçãos. É noite de concertos. Os pecados ficam no meio do caminho, impedindo as bênçãos de Deus chegar. As iniquidades ficam no meio do caminho. Quantas pessoas estão vivendo a sombra daquilo que Deus tinha, mas pecados ocultos impedem. Deus está querendo que você traga à tona a luz e se prepare para viver aquilo que Ele planejou. Se prepare para viver aquilo que Ele planejou. Meu Deus! Parece que estou cercado, mas estou guardado. Será que você está entendendo essa canção? As nossas guerras nós vencemos se humilhando diante do Senhor. Vai! Os céus estão abertos, querido, sobre esta igreja. Quero que você entenda isso. Chega de carregar esse peso. Chega de carregar essa culpa. Confesse a Ele. É noite de perdão, é noite de conserto, é noite de misericórdia, é noite de restaurar o ministério, é noite de restaurar o chamado, é noite de dizer assim: filha, eu não esqueci de você,
quando você era jovenzinha e sonhava com coisa tremenda no ministério, eu te levei para aquele lugar, eu te ensinei, eu te pus para aprender, e não é para você fazer o que está fazendo hoje, você está fazendo para o teu sustento, mas eu estou colocando palavras de fogo nos teus lábios, palavras de fogo na tua boca, e te trouxe aqui para dizer para você assim: chegou a hora. Anda lá, deriva lá, barabachei, caramachéria. Ah, meu amado, minha amada, se você soubesse o que está acontecendo aqui. Meu Deus! Estamos vestidos de roupas brancas. Os anjos do Senhor estão aqui nesse lugar. Meu Deus! Você está guardado pelo Senhor, porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Meu Deus! E eu vou dizer mais. Essa nova fase na tua vida, a unção será muito maior. O meu poder derramado sobre você será maior. Aquilo que eu farei em ti, as pessoas não compreenderão. Ainda lá, e arrebalava cheia, séria. Pai, em nome de Jesus, Pai, começa a encher o teu povo e renovar o teu povo de alegria nesta noite. A alegria do Senhor é nossa força. O pecado ficou naquela cruz, porque se você confessou, querido, a maldição ficou, o pecado ficou, porque a partir de hoje, seja livre como Davi foi. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, mas quando eu confessei, um por um, quando eu coloquei diante do Senhor, a sua mão se estendeu para mim. Nem olhos viram, uau! Nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração do homem aquilo que Deus se preparou para o seu povo neste lugar. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor, aplauda com força. Deus, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque Tu és bom. O Senhor perdoa os nossos pecados, o Senhor sara as nossas feridas, o Senhor nos levanta, o Senhor nos redime, o Senhor levou sobre si os nossos pecados e hoje nós temos acesso com o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Sei, amado, que talvez você vinha para essa noite, comemoramos aí uma data especial, mas eu tenho que ser fiel com aquele que me chamou. E eu estou muito feliz, estou empolgado. Querido, eu quero compartilhar com você que eu estou empolgado, porque o coração de Deus se alegra com o coração contrito e quebrantado. E quando a igreja reconhece, quando a igreja pede perdão, quando a igreja confessa, querido, Deus não vai usar uma pessoa nesse lugar. Quero que você entenda isso. Deus usará as nossas vidas. Você faz parte disso. Essa unção é sobre você. Nós viveremos dias tremendos. Nós viveremos tempos extraordinários de uma grande colheita de almas. Querido, nós veremos milagres extraordinários com os nossos olhos. Operação de maravilhas nós veremos, querida, no culto assim, de maneira tranquila.
Querido, esse lugar aqui não vai comportar, nós teremos, em vez de isolamento social, não vai ter cadeira para ficar em pé aqui. Virão pessoas de muitos lugares, eu não estou falando só dessa cidade, não, de longe, para ver o que acontece aqui nesse lugar. E aquilo que é derramado sobre você, nessa noite, atingirá as pessoas. Hoje as pessoas têm medo de ser contaminadas, não querem ficar perto de ninguém. Ah, meu Deus, quero ser profeta do Senhor aqui nessa noite. Quem ficar perto de você vai ser contaminado pelo poder de Deus. Creio nisso. Creio nisso. Mas talvez você se ache o mais indigna das mulheres. Ei, isso acabou. Davi confessou e alcançou misericórdia. Terça-feira nós temos o nosso Tadel. Convido você, participe, entre lá. Querido, entra no chat lá, fala, estou aqui. O chat só vale para o horário da estreia. A Rede Jovem, sábado às 20 horas também. Sábado às 7 horas da manhã tem a nossa reunião de oração. Se você sabe alguém que pode vir no culto presencial e não está vindo, nós estamos orando, repreendendo o espírito de acomodação. É gostoso ficar em casa, mas se pode vir, venha. Convide, chama alguém. As células não estão paradas. Como, pastor? Talvez a célula online, faz pelo Zoom, pelo Google Meet, lá dá um jeito. Tenha contato, telefona, faz uma videochamada. Compartilhe aquilo que Deus está te dando. Quero orar, abençoar a sua vida, abençoar a sua família, em nome de Jesus. Você pode erguer a mão para o alto. Senhor, em nome de Jesus. Primeiro, Senhor, eu quero orar pelos pais. Quero clamar por cada um deles. E que bom que nós podemos chamar o Senhor de Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Nós não somos mais órfãos, mas temos um Pai misericordioso, que nos perdoa. Agora eu quero pedir, Senhor, por cada um que ouviu essa ministração, cada um que ouviu essa palavra nesta noite, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de escavar cada coração e trazer à tona aquilo que precisa ser confessado, que ainda ficou escondido aí. Mas em nome de Jesus, eu quero profetizar santidade no meio do povo de Deus. Quero profetizar, Senhor, um povo lavado pelo sangue do Cordeiro. E eu quero pedir, Senhor, que esta semana seja uma semana diferente. Ah, tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Deus, nós oramos pelos nossos irmãos lá no Líbano, que nem encontraram corpos de muitos ainda. Pelas famílias enlutadas, Senhor, e do acidente, as famílias enlutadas dos óbitos aqui na nossa cidade. Porque o Senhor nos deu a vida. O Senhor nos deu essa oportunidade. Querido, você não é obrigado a acreditar, não. Mas nós vamos prosperar no meio da crise. Isso é para você. Você vai prosperar no meio da crise. Eu creio nisso. Tenho isso no meu coração. Nós vamos prosperar no meio da crise. Pai, eu quero abençoar cada dizimista desta igreja. Abençoar cada ofertante, cada primiciante. Eu quero abençoar cada líder de célula que está aí, guerreiro, guerreira, no meio disso tudo. Estenda a tua mão na posição de receber. Que o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, a graça do Filho Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre ela permaneça, em nome de Jesus. Amém.